A religião te ensinou que cair da graça é cometer um pecado grave. E te convenceu de que perder o primeiro amor é perder aquela paixão, aquele entusiasmo, aquele choro na hora do louvor, o frio da barriga. Mas eu preciso te dizer que essas duas mentiras estão sugando a sua força espiritual. Cair da graça não é pecar. É tentar impressionar Deus com seu próprio esforço. Infelizmente, muitos cristãos vivem uma vida espiritual, um relacionamento com Deus exaustivo, porque o que eles vivem, na verdade, é uma eterna barganha com Deus, onde eles acreditam que precisam sempre fazer mais, orar mais, jejuar mais, se sacrificar mais, e vivem morrendo de medo de perder a aprovação e a bênção de Deus. Mas hoje eu quero quebrar esse jugo, esse peso, esse fardo da sua vida, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, pega o seu café, porque aqui a esteira para, porque descansamos na obra consumada. A nossa fé tem a qualidade daquilo que nós ouvimos. Se ouvimos o Evangelho, então nós temos uma fé forte, uma fé firme. Mas é aqui que a religião neutraliza, paralisa e suga a vida espiritual dos cristãos. Porque a maioria das igrejas pregam a graça, mas pregam apenas a graça para a salvação. Eles acreditam que a graça salva, mas para se manter salvo e ser abençoado por Deus, é preciso obedecer a regras, mandamentos e fazer sacrifícios religiosos. A Bíblia chama isso de cair da graça. Você nunca vai ver uma igreja, um pregador, falando que você precisa pagar pela salvação. Todos vão dizer que a salvação é pela graça. Porque senão não é igreja, senão não é evangelho, é judaísmo, é qualquer outra coisa. Mas o problema é que eles limitam a ação da graça. Eles começam pela graça, mas querem se manter e continuar por meio das obras da lei. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 4, Paulo fala sobre isso. E olha o que o apóstolo fala para nós. Gálatas 5, versículo 4. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo. Caístes da graça. Esse é um versículo muito sério, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é, uma vez que nós fomos salvos pela graça, precisamos permanecer nessa graça. Não podemos cair na cilada de Satanás, na conversa do diabo, de tentar nos aperfeiçoar, tentar nos transformar por meio das obras da lei. Porque ao fazermos isso, estamos nos desligando de Cristo. Estamos nos tornando independentes. É como se nós estivéssemos dizendo para Deus que a obra de Jesus não foi o suficiente. Que precisamos nos esforçar, que precisamos nos dedicar, nos sacrificar para completar a obra de Cristo. Isso é de uma arrogância espiritual assustadora. Entenda o seguinte, diferente do que a religião prega, o oposto da graça não é o pecado. O oposto da graça é o merecimento. É quando você tenta pagar Deus para ser abençoado, para ser transformado. É aquele culto onde você vai, o pastor diz lá 7 passos para você ser abençoado, 7 condições para você ser justo diante de Deus. Tudo isso é merecimento. E é por falta dessa revelação que, infelizmente, muitos salvos serão reprovados no reino de Deus. Em Apocalipse capítulo 2, Jesus fala sobre isso com a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, o Senhor faz uma advertência a essa igreja em Éfeso. É interessante porque essa igreja de Éfeso ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, ela foi pastoreada por Timóteo, que era discípulo de Paulo,
e posteriormente ela se tornou uma igreja onde o apóstolo João faria parte dela. Ou seja, Paulo pregava a graça, Timóteo pregava a graça e João, o apóstolo do amor, pregava a graça. Então, essa igreja, ela cresceu, ela nasceu debaixo da revelação da graça. Mas olha o que Jesus fala para ela. Apocalipse 2:4. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? Primeiro amor não se trata de uma emoção. Jesus não está falando de emoção, Jesus está falando de revelação. Jesus está falando de um ensino básico que a igreja havia abandonado. É uma igreja de obras, é uma igreja de resultados, mas tudo que essa igreja está construindo está numa base errada. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 10, olha o que o apóstolo fala sobre o amor. Aqui está a definição do amor. Assim, nisto consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, qual é a definição apostólica do amor? Não é o nosso amor para com Deus. É o amor de Deus por nós. É a graça de Deus revelada a nós em Cristo Jesus. E no versículo 19, João diz: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Primeiro amor. O que é o primeiro amor que Jesus disse que a igreja de Éfeso havia abandonado? A revelação de que eles eram amados por Deus. Ou seja, eles abandonaram o ensino da graça. É por isso que no versículo 5 de Apocalipse 4, olha o que o Senhor Jesus fala para a igreja de Éfeso. Versículo 5: recorda-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Então Jesus diz: recorda-te, lembra-te do que te foi ensinado, do que te foi instruído, do que vocês receberam, da mensagem que vocês receberam. Arrependam-se, ou seja, mude a mentalidade de vocês, volte a se alimentar daquilo e então vocês vão praticar as primeiras obras. Obras baseadas na verdade da graça. Não fruto do esforço, mas fruto da revelação do Evangelho. Se nós queremos ser salvos, aprovados diante de Deus, nós precisamos permanecer firmes no Evangelho da graça. Não existe outro Evangelho. Qualquer outra coisa que é pregada por aí, que usa a Bíblia para falar sobre o Evangelho que não esteja baseado na graça, não é o Evangelho. Na verdade, é apenas uma manipulação maligna, satânica, para distorcer, para sugar a vida espiritual da igreja. Prosperidade não é Evangelho. Milagres não é Evangelho. Autoajuda não é Evangelho. Desenvolvimento pessoal não é Evangelho. Religiosidade não é Evangelho. A lei não é Evangelho. Somente a graça é a verdade do Evangelho. E é por meio dessa verdade que reinamos em vida e seremos aprovados no tribunal de Cristo. Se você quer se aprofundar mais nesse assunto, ontem eu preguei uma palavra completa sobre esse assunto. Está aqui no YouTube para você. Vou colocar o cardzinho aqui para você, só você clicar e você assistir depois desse vídeo, ou vai estar no final para você aí, tá bom? Assiste essa pregação e você vai compreender com profundidade a importância de permanecermos no Evangelho da Graça de Deus para sermos aprovados no tribunal de Cristo. Eu vou mandar para você no grupo material de apoio para você com o versículo do dia, com a confissão de fé do dia e o desafio para você aplicar essa verdade na sua vida. Amém? QR Code está na tela, o link está na descrição.
para você entrar no nosso grupo. É um grupo onde eu compartilho com você o que você precisa receber para aplicar essa palavra na sua vida e você recebe e pratica. Não é um grupo de conversa, é um grupo de compartilhamento onde eu compartilho com você as ferramentas necessárias para você viver e aplicar tudo aquilo que é compartilhado com você aqui no nosso devocional. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra sobre nós. Obrigado pela verdade do teu evangelho que nos alcança. Eu declaro no nome de Jesus, Pai, que a mente dos teus filhos sejam renovadas nesse momento. Que caiam as escamas dos olhos. Que caiam, Senhor, todas as travas, todas as barreiras na mente. Que a verdade do evangelho seja revelada no coração dos teus filhos. Eu declaro espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento, Senhor, em nome de Jesus. E que eles venham se firmar cada vez mais nessa verdade presente, para que possam reinar em vida e serem aprovados diante do Senhor, Pai. Eu declaro isso em nome de Jesus. Repita forte, diga comigo: a cruz de Cristo é suficiente. Eu renuncio ao merecimento e eu retorno ao primeiro amor. Aleluia! O primeiro amor é a revelação da graça de Deus. Existe alguma área na sua vida onde você precisa dessa revelação? Você precisa de revelação da graça para prosperar? Você precisa da revelação da graça para fortalecer o seu relacionamento com Deus, o seu ministério? Qual área da sua vida você está tentando barganhar com Deus? Tentando merecer? Coloque aqui nos comentários, compartilhe aqui a sua experiência em que essa palavra te fortalece, te ajuda. E amanhã nós vamos continuar a aprofundar nessa verdade. Amanhã eu quero responder uma das perguntas que mais assustam as pessoas. Sempre quando a gente fala sobre a graça, a primeira coisa que as pessoas querem saber é a obediência. Não temos que obedecer, não temos que ser obedientes a Deus? Será que essa graça aí não é uma licença para pecar? Amanhã nós vamos compartilhar sobre isso e eu vou te mostrar o que de fato é obediência na nova aliança. O que é obedecer a Deus debaixo da graça. Vai ser uma palavra libertadora e você não pode perder, tá bom? Não esquece de apertar o like, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo com alguém que está vivendo uma vida pesada, oprimida, sobrecarregada, porque está tentando merecer. Meu irmão, precisamos descer dessa esteira. Aqui a esteira para. Por quê? Porque a obra está consumada. Mergulhe na graça de Deus, avance nessa revelação e você será alguém aprovado que vai reinar em vida e reinar com Cristo. Deus abençoe você. Eu te vejo amanhã para mais um Café e Graça. Um dia abençoado. Até lá.